Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Vamos a mais um acolhimento com Jesus, gente, mais um acolhimento com Jesus, mais uma semana iniciando, hoje dia 20 de janeiro de 2025, e o capítulo de hoje é o 106, Sirvamos ao Bem, ok? Título já, né? O título já chama atenção, Sirvamos ao Bem. Vocês têm servido ao bem? Essa é a grande pergunta, né? Vamos fazer nossa prece para a gente começar? Para nós descobrirmos juntos o que Emmanuel nos tem a nos trazer hoje? Vamos lá? Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos, nesse momento, que nos dê a compreensão necessária para que possamos entender a mensagem que será trazida hoje. E acima de tudo, Senhor, que Tu possas nos ajudar a colocar em prática a mensagem que será lida no encontro de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Sirvamos ao bem. Quem disse isso foi, está no Evangelho de, João. A luz resplandece nas trevas. Lendo essa frase, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas. É como se nós estivéssemos vivendo momentos difíceis na vida, vivendo situações difíceis na vida, e estarmos sempre confiantes em Deus, sempre confiantes nos bons amigos espirituais, tendo, acima de tudo, a fé necessária para que possamos justamente o quê? Resplandecer nas trevas. Ou aqueles embates que nós temos com alguns irmãos, aqueles conflitos com algumas pessoas, etc. e tal, mas nós, com a nossa oração, com a nossa fé, com a nossa força, com a nossa coragem, nós passamos por esses momentos. Quando estás lendo, melhor dizendo, lendo essa frase do Evangelho de João, a luz resplandece nas trevas. E o servir ao bem, sem ainda entrar no texto, mas só algumas reflexões iniciais. Esse servir ao bem, nós já falamos muito sobre isso semana passada, né? O ato de doar, a nossa doação, né? A nossa doação ao bem. Aproveitando aí que o ano está começando, né? Janeiro, de uma forma geral, é início do ano. Então, aproveitando que o ano está começando, a gente está falando, já falamos semana passada sobre isso, hoje o texto está trazendo de novo essa reflexão. Como está a nossa doação ao bem, no bem? E aqui fala, sirvamos. Só nos diz uma coisa aqui no título, mas devemos pensar também sobre isso. A quem quer que seja. Esse servir ao bem é ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso colega de trabalho, é a pessoa que a gente se encontra na rua, é o irmão em situação de rua. Gente, qualquer companheiro encarnado, e por que não, também desencarnado, que nós lidamos diariamente, né? Aí Emmanuel começa. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho diante da selva imensa.
Aqui Emmanuel já está colocando a situação de uma pessoa sozinha pode fazer o bem, pode praticar a caridade, né? Pode, né? Isso que Emmanuel está colocando aqui e fala que sim, pode, com certeza. Jesus era sozinho e fez o que fez, né? Se nós estamos aqui para seguir os passos do Mestre, nós também, mesmo sozinhos, podemos fazer a nossa parte. Não precisamos de plateia, não precisamos de uma multidão ao nosso redor. Não. Nós sozinhos podemos, cada um, né, fazendo a sua parte, pode, sem dúvida alguma, por que não? Ele fala que Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Aí continuando, né? Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Essa é o grande valor que nós podemos dar a Jesus. Um dos grandes valores, melhor dizendo, que nós podemos dar a Jesus é esse. Ele era o Espírito perfeito, ela não é o Espírito perfeito. Em moralidade, inteligência, espiritualidade, em tudo. E nem por isso ele precisou humilhar alguém, ferir alguém, magoar alguém, ofender alguém. Ele era perfeito em moralidade, ele era perfeito espiritualmente falando, inteligência, em tudo. Né? Isso que Emmanuel bota aqui. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, em todas as situações, em todas as criaturas. Ele buscou o bem. Assim como nós devemos também buscar o bem. Fazer o bem, como está aqui, em todas as situações, em todas as criaturas. Cada um de nós. Cada um de nós. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. A gente não perde muito tempo em reprovações descabidas, gente, discutindo coisas assim, bobas. Coisas que não precisam ser discutidas. Perdemos tempo com coisas, com situações que nós não deveríamos perder mais tempo nessas coisas, nessas situações. Não há mais tempo a ser perdido. Precisamos, perder, mas não no sentido de perder, mas no sentido de ganhar. Ganho de musculatura espiritual, ganho de musculatura moral. Com coisas que vai nos trazer nutriente espiritual. E não mais em briguinha de A, de B, provocar, ou então a gente ouvir alguma coisa e cair na provocação e responder na mesma hora. Isso traz desgaste de energia, desgaste, a gente fica cansado mentalmente, cansado espiritualmente, porque a gente ouve certas coisas e tem aquela famosa frase: eu não aguentei calado. Tive que falar. E o que o Espiritismo nos pede é o seguinte: não, fique calado. Para o seu bem. Fique calado. Poupe a sua energia e gaste a sua energia com coisas ou situações que realmente merecem ser gastas. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem em todas as situações, em todas as criaturas. Já lemos, né? Não perdeu tempo em reprovação descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis, que é a que nós acabamos de falar, né? Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando
cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Jesus não apenas falou, ele falou e exemplificou. É o que nós deveríamos, não digo deveríamos fazer, mas é o que nós estamos sempre buscando fazer, né? Exemplificar. Tem uma frase de Francisco de Assis que diz o seguinte: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Mas, acima de tudo, qual é o mandamento maior? Pregue o Evangelho, exemplifique o Evangelho. Vamos ter sempre o Evangelho de Jesus como livro de cabeceira, para nós sempre lermos uma página, estudarmos e, se possível, exemplificar nas situações da nossa vida, nas oportunidades que a vida nos dá. Vamos exemplificar esse Evangelho. Estão chegando os momentos. O ano está começando. É uma nova virada de página. Está na hora da gente largar aquele homem velho e começar a construir o homem novo. Então, essas páginas que nós estamos lendo nesse início de ano, da semana passada foi bem marcante, dessa semana está sendo marcante também. São páginas fortes, não que as outras não sejam, mas estão chamando bastante atenção nesse ponto, para início de um ano. Que ele fala aqui: Jesus instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando. Vamos servir, vamos amar mais. Ajudando sempre, vamos ajudar a quem precisa de ajuda, a quem necessita de ajuda, de amparo. Doar não só a ação, mas também doar o nosso tempo, o nosso ouvido. Deixar a pessoa falar, que às vezes são coisas que estão entaladas na garganta e elas só querem falar, desabafar, e no final vai falar para você: muito obrigado, ou muito obrigada. Então, servindo, amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. O mestre exemplificou cada ensinamento. E nós estamos tendo aqui a oportunidade de iniciarmos mais um ano. Quem sabe começar a fazer um trabalho, um estudo, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ler uma página, um capítulo, um item. Que ensinamento tem isso? Vai ter um ensinamento. Vamos então entender esse ensinamento. Uma vez entendido, agora vamos partir para a compreensão, que é o quê? É você exemplificar, colocar em prática, né? É apenas uma sugestão. Isso é servir o bem, ou ao bem, como está aqui no título. Sirvamos ao bem. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente. Vamos seguir para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões, evitemos discussões e agitações em que o mal pode expandir-se. É nós estarmos mais vigilantes, né? Vigiai e orai, né? Tem aquela frase, vigiai e orai. Vamos estar mais vigilantes no que está acontecendo ao nosso redor, porque às vezes, vou falar uma coisa para vocês, às vezes nós somos provocados sem a gente perceber.
Essa provocação é externa, não é interna, é externa. Pode ser interna também, através de influências espirituais. Mas a provocação pode vir externamente. Também de uma influência, sem dúvida alguma, mas também de um nosso irmãozinho encarnado. E aí nós precisamos estar vigilantes, ou seja, atentos para não cair na provocação. Para não acontecer isso que nós acabamos de dizer ainda há pouco. Bateu, levou. Aquela famosa frase dos nossos pais, nossos avós: não traga desaforo para casa, resolva. E não é bem assim. E não é bem assim que a coisa tem que ser. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no meio da noite, ou melhor, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro do vento para extingui-la. Aí depende da gente. De nós fazermos o que agora? Com essa leitura, com várias informações que Emmanuel nos apresenta sobre o Cristo. Gente, vamos arregaçar a manga e vamos servir ao bem. Vamos exemplificar o nosso estudo, o nosso ensinamento. Somos espíritos imperfeitos, ninguém aqui é Jesus. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas mesmo com a nossa imperfeição, nós temos algum conhecimento, algum estudo. E a proposta que Emmanuel nos traz aqui é, no seu estudo, coloque em prática. Coloque em prática. Se você estudou sobre a paciência, leu sobre a paciência, estudou sobre a paciência, vamos ser mais pacientes, vamos tentar ser mais pacientes. É nessa linha. É como Jesus fez. Só que Jesus era um espírito perfeito, mas é o nosso modelo, o nosso guia. Mas diante da nossa imperfeição, que nós temos também muitos vícios morais, que temos aí o desafio de transformar esses vícios morais em virtudes morais, o nosso grande desafio é esse. Mas dentro das nossas limitações, exemplifique. Em favor do bem, em prol do próximo. Né? Pensemos sobre isso. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.